boa noite a todos que estamos assistindo aqui ao vivo pelo Facebook. Eu estou hoje recebendo a minha grande amiga Wanderleia Coelho, que é uma facilitadora de biodança. Eu já fiz um trabalho com ela, maravilhoso, e eu vou pedir para ela que se manifeste, que conte um pouquinho dela, né? O que você acha, Wanderleia? Vai ser muito bom. Estou bem feliz aqui, Celso, muito agradecida e me sinto honrada, né, pelo convite. Então, te agradeço. Nós fizemos uma boa caminhada de 2014 a 2017, foi com você que segurei na mão para poder também alavancar o processo de biodança, né? Então, conversar sobre biodança, conversar com você me deixa num lugar muito tranquila, de muito afeto e de muita consideração. Que bom. Você é muito bem-vinda. Tá em casa. Está em casa? Então tá bom. O que você quer saber de mim? Você falou 2014, mas eu tinha a impressão que a gente se conheceu em 2016. Então, eu dei aula eu voltei a dar aula de biodança em 2013 e 2014. Então foi 2015 que nós começamos, porque daí foi 2015, 2016 e 2017. Aí em 2018 eu fui para o espaço onde eu estou até agora, né? E vivendo nesse momento esse processo pandêmico, né? Então a sala está fechada, mas eu continuo com alguns trabalhos, né, de biodança, conversando sobre biodança como estou aqui com você, e também com biodança e movimentos integrativos com o grupo que eu vinha, né, com o grupo presencial que vinha caminhando comigo, que num momento como esse a vida fala mais alto e as pessoas estão precisando ser cuidadas e eu mesma preciso desse ambiente para poder ser cuidada. Então, uma das estratégias que usamos foi a de dialogar no mês de março, logo que entramos em pandemia, abril e maio, iniciamos alguns movimentos integrativos pautados na biodança, né, no princípio biocêntrico, né, como cuidado com a vida. E é o que hoje eu estou fazendo, né, mantenho o grupo, e como uma possibilidade mesmo de dar atenção àquilo que a biodança propõe, né, que é a vida é o centro e a vida é esse lugar de cuidado, de renascimento e fonte de energia, né, de nutrição. Então é isso. Então nos conhecemos desde 2015. Então tá bom, boa memória sua. Antes de falar sobre biocentrismo, que é uma das partes da teoria da biodança, né, que o Ronaldo trouxe, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse trabalho que você está desenvolvendo desde março. Você está fazendo tudo online, então, com o grupo? Tenho, sim, com o grupo eu mantenho desde o dia 16, né, semana de 16 de março, foi a semana que nós entramos realmente naquele processo, né, de firmar a pandemia no Brasil e das situações serem paradas, e aí nós continuamos nos encontrando naquela mesma quinta-feira, que o grupo funciona às quintas, conversando, né, sobre que momento seria esse, como que a gente faria essa jornada naquele momento. Para muitos era assim uma coisa que passava rapidinho, né? É só passar a Páscoa, é só chegar ali o mês de maio, né? Depois de Corpus Christi, enfim, porque as pessoas também vão se pautando em algumas datas de feriado como se fosse esse o caminho. Então era muito engraçado de ouvir isso. Não, Corpus Christi, depois de passar esse feriado a gente retorna, né? E agora estamos aqui em 10 de novembro ainda falando e ainda nesse processo. Então, com o grupo foi essa conversa, assim, de como nos manteríamos pela própria, né, plataforma virtual, mas nos cuidando. Então, o propósito era esse, até porque, Celso, uma característica do grupo é que muitas pessoas sozinhas, individuais, né, assim como eu também, eu tenho, né, um filho que mora fora, meus irmãos que moram fora, então eu estou aqui bem tranquila, né, redescobrindo a mim mesma e minha casa, mas sozinha. E o grupo também composto com um perfil muito parecido nesse sentido. Então, as nossas conversas e diálogos passaram por esse lugar, né, de como que nós poderíamos continuar nos encontrando toda quinta-feira, no mesmo horário, como um caminho mesmo de ajuda mútua, de apoio mútuo, para falar da nossa semana, dos nossos medos, dos conflitos que foram chegando, das dúvidas, né? E foi muito bacana, assim. Então, a gente dialogou muito, e buscando sempre o apoio um ao outro. Então, quando algum trazia algo que requeria maior cuidado, a gente se colocando à disposição para estar junto. Então, e essa é a função, né? A biodança tem essa
matriz geradora, né? O grupo como esse lugar de proteção e matriz geradora. Então, eu compreendo que é ser coerente também com a própria jornada, né, e legado do Rolando. A partir de maio, nós conversamos a respeito desses movimentos integrativos. Que movimentos e que danças nós poderíamos estar realizando de modo que as pessoas continuassem sendo cuidadas, mas que pudessem estar nutrindo sua vitalidade, sua afetividade, né, os aspectos criativos. E aí eu iniciei alguns movimentos. Estamos falando sobre biodança e trazendo movimentos integrativos que passam pelos 2 níveis de vínculo, ao meu entender. O vínculo de conexão consigo mesmo e o vínculo de conexão com a vida, com a totalidade, com esse cosmos, que é o que a gente está vivendo, né? E a biodança trabalha os 3 níveis de vínculo, né? O vínculo consigo mesmo, o vínculo com o seu semelhante e nível de vínculo com a totalidade, com a vida, com o cosmos, com o planeta, como cada um, a sua espiritualidade, como cada um venha a entender. Mas, né, o que eu entendia, quanto facilitador, é que poderíamos estar atuando nesse nível de vínculo, né, de individual, porque essa jornada de estar sozinha é uma jornada que passa por esse lugar, né, da conexão consigo mesmo, queiramos ou não, né? E, ao mesmo tempo, uma conexão com a totalidade, né, com um sistema pandêmico planetário que exige de nós novas formas de se colocar no mundo, né? Então, a gente veio caminhando assim. E o nível de vínculo na relação com o semelhante, fortalecida na perspectiva que toda quinta nos encontramos. Né? Então, embora as vivências não são vivências que trabalhemos a 2, como a gente conhece, para quem faz vivência presencial, que você procura trazer as vivências nessa perspectiva, né, dos níveis, mas o fato de nos encontrarmos já é um caminho onde a gente se fortalece na relação com o semelhante. Sim, né? sem dúvida. Então, é desse modo que eu venho fazendo essa minha caminhada virtual, né, num novo ambiente, porque a gente também entende isso, né, que não é a biodança que a gente conhece de sala ou de salão, né, mas é uma adaptação da própria biodança dentro de um sistema virtual, né? Assim como a gente adapta a biodança quando vai para a empresa ou quando trabalha com eventos somente, que é o que também já é conhecido, né? Então, eu percebo que mais do que pensar também só na dança como movimento, mas em toda essa abordagem mesmo, né? E vivência que a gente tem de cuidado com o outro, que precisa falar mais alto. Né? Você já está trazendo um monte de ganchos para a gente conversar, né? Bem, nós gostamos de conversar, né, Celso? Então... Vamos lá, tá no momento. Nós estamos sendo olhados pelos outros, mas não tem problema, é a nossa conversa que vale. Faz de conta que estamos falando. Você falou muito dessa questão de cuidado. Eu vi que vocês criaram praticamente um grupo terapêutico mesmo. Não está havendo aquela interação física, de proximidade, uma pessoa dançar com a outra e interagir, como a gente conhece, mas está havendo outro tipo de interação onde as pessoas podem se ouvir, as pessoas podem opinar, podem trazer o que estão sentindo, né? Isso. Então, é uma roda de conversa, ao mesmo tempo, muito mais profunda, né, do que uma simples roda de conversa. Estou certo ou não? Olha, o que eu sinto, assim, e tenho conversado isso com as pessoas que continuam fazendo, porque também, nessa jornada, algumas pessoas novas chegaram. E o que foi bem desafiador, assim, recebê-las, porque exige também de mim e de quem está facilitando o grupo, o maior atenção e o maior cuidado, né? E atenção mesmo, no sentido de mesmo que virtual, tá ligando, conversando, sabendo como é que as pessoas estão. Então, você tem razão, quando tem um fortalecimento mesmo desse processo de cuidado, né? Como um grupo que também tem uma função terapêutica, né? A gente sempre traz que a biodança tem uma função de reeducação afetiva. Né? A gente reconhece a função terapêutica, mas a gente se aprofunda na reeducação afetiva, né? Dos laços afetivos. E esse momento tem feito com que esse encontro aconteça, né, de forma muito estreita mesmo, sabe? Essas duas dimensões, a de cuidado e a de proteção, e também de reeducação afetiva, porque nossos vínculos e afetos estão passando por outro lugar hoje,
Celso, não tem como. Eu sempre converso com as pessoas, eu digo, queiramos ou não, não somos os mesmos, queiramos ou não, de março para cá, uma nova realidade, ela se apresenta todo dia, e o modo de lidarmos com os nossos afetos, os nossos vínculos, tem nos exigido também novos lugares, novos caminhos. Eu, por exemplo, nunca imaginava, se me falasse em fevereiro, que eu estaria aqui conversando com você, fazendo, sabe, trabalhando em algumas questões online, né? E ainda, junto com isso, gravando um podcast com a Flaviane, que você conhece também, que é da biodança, né, chamado De Tudo Muito. Se alguém falasse isso, eu ia dizer, imagina, sabe, nem cartomante, viu? Né? É o momento de a gente se reinventar, né? Sim, sim. Continuar em funcionamento, continuar em ação, trazendo os novos recursos que se apresentam. Não, inclusive para manter a nossa saúde, né? Eu digo assim, a minha saúde, eu tenho essa necessidade e é o que me mantém inteira, né? Apesar de tudo. Então, é um momento muito novo mesmo. Mas você está moreninha, você pegou sol ultimamente. Não, faz parte da melanina. Faz parte da natural. Da melanina mineira. Eu pego o sol todo dia. Não deixo de fora, não, porque a vitamina D3 ela funciona bem com o sol. Só. Não, eu saio daquelas assim, né? Eu saí para caminhar no domingo. Me conta um pouco sobre a questão da biodança com as empresas. Como é que funciona isso? Porque eu conheço biodança de salão, eu não conheço esses outros ramos que ela pode fazer. Você perguntava a respeito da biodança nas empresas? Nas empresas. Você comentou que você também tem um trabalho nas empresas, ou teve, né? Não, eu digo, quando a gente faz a adaptação do sistema biodança para determinados segmentos, que no caso a própria educação, a gente tem a educação biocêntrica, dentro da empresa a gente tem biodança nas organizações, né? Hoje eu estou fazendo uma formação de biodança clínica, que está orientada justamente para essa dimensão terapêutica e do cuidado com a vida, né? Então, nós estamos falando de a aplicação da biodança, né, em espaços diferenciados, em segmentos diferenciados, com propósitos mais, eu diria, mais dirigidos, né? Porque quando a gente fala da biodança como um sistema de saúde no salão, a gente traz, as pessoas buscam por crescimento pessoal, por crescimento, por autoconhecimento, né? Por conhecer uma prática que trabalha autoconhecimento pela dança ou pelo movimento. Então, as pessoas vêm porque elas querem. Quando a gente oferece isso de forma dirigida, passa por um outro lugar também, que você precisa adaptar, né? Então, a biodança nas organizações é uma aplicação da formação nossa de biodança, né? Porque a gente tem uma formação também, isso é importante trazer, né? Que somos qualificados para isso. E é uma formação orientada para quem quer trabalhar com empresas, tanto na perspectiva do princípio biocêntrico, quanto na perspectiva do desenvolvimento humano, ou desenvolvimento das competências, né, humanas. Eu, pessoalmente, a minha vivência em empresa, Celso, foi muito, eu diria, pequena como facilitadora de biodança, certo? Por outro lado, a biodança foi quem estruturou a minha jornada para eu continuar trabalhando. Eu trabalho hoje, eu trabalho com educação ambiental, então eu também sou uma educadora ambiental. E a minha caminhada dentro da educação ambiental, ela é pautada, né, a partir de um referencial mesmo da biodança, né, o quanto que eu levo. Então, é diferente falar de biodança enquanto um princípio de vida, né, que para mim é assim, né, ou enquanto um sistema onde eu também sou facilitadora. Então, a minha história com a biodança, ela é muito entrelaçada, porque são 22 anos de dança. Embora eu tenha te convidado para se apresentar no início, né? Você acabou pulando essa parte, está falando agora que você trabalha como educadora ambiental. Me conta quanto tempo você já atua com a biodança? Como biodançante, eu iniciei em 98. Uhum. Então, a minha primeira aula de biodança aconteceu em janeiro de 98, final de janeiro, numa aula aberta. 22 anos. Que é assim que a gente chama, né? Então, eu, na época, li uma chamada sobre uma aula aberta de biodança, quando tudo era jornal ainda, nos classificados da Gazeta do Povo, dá para fazer propaganda. Existia, né? Jornal impresso ainda. Jornal impresso, nos classificados. E, a partir de então, fiquei.
eu fui e estou há 22 anos, né? Mas você se interessou em fazer a formação, né? Então, aí um ano depois eu iniciei o processo de formação, em 99, né? Entrei na escola de biodança, na época também nós tínhamos uma escola, né, de biodança aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Essa escola agora está fechada, tem 8 anos, e a gente está trabalhando na abertura dela, na reabertura, ou numa nova escola aqui. Mas, então, daí entrei na escola, fiz o processo formativo e me formei em 2004. Dei aula de biodança de 2004 a 2007 com a Cláudia, que você conhece também, a Cláudia Guzmão. Em 2007, eu continuei biodançante, porque eu nunca parei de fazer aula de biodança, né, de ser aluna de biodança. A gente brinca, nunca parei, desde 98, nunca parei de ser aluna de biodança. Mas em 2007, por questões mesmo assim, por atividades que eu fui desempenhando e por funções que eu fui trabalhando, porque eu ainda também trabalho, né? A biodança, para mim, ela acontece sempre depois das 6 da tarde. Então, assim, enquanto sistema, enquanto modo de vida, sou eu, biodançante. Mas, como... Tem que dançar conforme a música, né? Tem que dançar conforme a música. Tem que dançar conforme a música. Então, como facilitadora de biodança, né? E como também uma atividade, a partir das 6 da tarde, que eu me dedico. Normalmente às terças e quintas. Terças, quartas e quintas. Né? Mas, então, e aí, em 2007, por ter assumido algumas funções que exigiam mais da minha presença, e nisso tudo com filho também, numa idade mais requerendo meus cuidados, eu me afastei como facilitadora. Então, quando eu voltei em 2013, eu já voltei em um outro lugar também. E aí foi essa jornada dos últimos 7 anos, que estão completando agora no início do ano de janeiro de 2021. Então, eu te conheci no momento que você estava retomando, praticamente, pouco depois. Foi numa retomada. E foi muito bom, porque eu também percebo que retomo já com uma outra qualidade minha e do próprio olhar com relação à da biodança na minha vida, né? E, claro, que numa perspectiva agora de aposentadoria, né? Também tem isso, né? Não da biodança, do trabalho, né? Não da biodança, mas embora, né, quem me conhece brinca que diz que dificilmente eu me aposento. Assim, eu também não me vejo, vai ser só sei lá se é um título, o que a gente chama, né? Mas eu também não me vejo aposentada, porque trabalhar com educação ambiental você não se aposenta, né? Enquanto você está viva nesse planeta, você está trabalhando, atuando e fazendo a diferença, né? Mas então, vai ser uma carreira solo, né? Não ligada, digamos, a uma organização muito hoje. Né, exatamente. Então, tem isso também. A minha retomada em 2013 tem a ver já com uma jornada de desenvolvimento e de transição mesmo, de carreira ou transição de atuação, né? Que é como a gente dessa área fala, né? Transitando de uma fase para outra. Tá, então eu quero te convidar agora, a gente esquecer um pouquinho do micróbio, né? Que mudou toda a nossa vida esse ano, e falar um pouco de como é que é a biodança sem a presença dele. Como é que era até esse mês de março de 2020? Como é que funcionava a biodança? Como é que ela nasceu? Fala um pouco das ideias do Rolando, da própria teoria. Muito bom. Pois bem, a biodança, assim, ela nasce ali nos anos 60. Rolando Toro é um psicólogo e antropólogo, né? E ele organiza e desenvolve a biodança a partir ele mesmo traz isso, né? A partir de ver uma sociedade despedaçada, assim, né? A partir de encontrar uma sociedade que precisa de novos caminhos ou de novas possibilidades, né? E ele integra esses conteúdos ou as várias ciências, como ele também trata, de modo que possibilite que em cada um de nós haja uma conexão com a vida, a partir dos nossos instintos, a partir dos nossos potenciais, né? A partir do que a partir dos nossos vínculos, né? Dos nossos vínculos conosco mesmo. Então, quando o Rolando cria a biodança, ele cria também num ambiente onde as terapias de grupo estavam nascendo. Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver que os anos 60 foram riquíssimos em processos também de grupos e processos que traziam uma perspectiva diferenciada de sociedade, né?
E ele organiza a biodança a partir das dimensões de desvinculação, eu diria, do ser humano e dessa necessidade de reconexão, né? E aí integra diversas ciências e diversos saberes, trazendo referenciais, Celso, que hoje a ciência tem, eu diria, prova algumas questões que na época o Rolando já viu e já abarcou, como a função da música em nós, né, e o poder da música, né, no acesso à nossa identidade, porque a biodança toda é pautada nesse caminho de fortalecimento da identidade. Então, a gente sempre vai trazer a identidade, né, como esse caminho de desenvolvimento. Então, ele traz a música como essa possibilidade, esse poder de acessar quem somos de verdade, né? Ele traz a dança na perspectiva mais originária que a dança tem, que é dança, movimento pleno de sentido. E ele traz a vivência como um caminho, né? A vivência a partir desse estado de aqui e agora, né? E de vinculação, né? E uma prática que ela é coletiva. Então, assim, quando você pergunta o que mudou, né, de março para cá, eu diria que o nosso coletivo tem sido nas janelas da vida. Então, eu me reconheço um pouco como coletivo quando eu estou com o meu grupo ou quando eu me encontro com outros facilitadores. Eu reconheço nesse grupo a minha família de destino, como eu sempre digo, né? Os biodançantes são a minha família de destino. Mas a vivência ela é muito individual, e isso é uma outra característica, a vivência é individual. Mas, quando eu estou num processo presencial, que é anterior a Marco, que é isso, a gente traz uma fala do Rolando muito adequada, que é, né, no encontro com o outro traz notícias de mim, né? No encontro com o outro eu me reconheço. Eu lembro muito dessa fala sua. Oi? Eu lembro muito dessa sua fala. Sim. E aí, quando a gente está nesse ambiente virtual, o encontro com o outro, mesmo agora te olhando, né, pelos vínculos que nós já temos, eu tenho noção e sou afetada por esse vínculo, e você traz notícias minhas, de muitas jornadas, assim como você mesmo diz, quando você fala isso, me lembra o processo do trabalho de biodança, né? Mas é muito diferente, porque os vínculos virtuais fazem outra jornada, né? Então, é por isso que é uma biodança adaptada, né? Porque é diferente. Você não tem o toque, né? Você não tem interação com o corpo inteiro, é o rosto. Sim, então são expressões, embora, claro que você tem uma leitura, né? Eu te olhando aqui, eu posso ter uma percepção sua, certo? Mas é muito diferente do que é presencial, a gente sabe disso, não precisa nem explicação. Então, eu vejo que essa questão, assim, que é a base da biodança, que é a reeducação afetiva, que são os níveis de vínculo, o fortalecimento da identidade, né? Elas requerem muito mais de nós, como facilitador, trazermos imagens e expressarmos isso de como que ele acontece, né? Porque numa vivência presencial, as nossas emoções e os nossos sentimentos o tempo inteiro, eles estão em relação com o outro, né? A gente, assim, no encontro com o outro, muitas memórias acontecem, memórias confortáveis e memórias desconfortáveis. Tem os estímulos, né, que cada um dá a partir do movimento na roda, e aí você cria um movimento que o outro interpreta como a memória dele e vai aprofundando, né? Então, você tem um outro nível, né, de vinculação e um outro nível de acesso, inclusive às memórias afetivas, né? E esses poderes da biodança são impressionantes, porque a música tem esse poder de memória afetiva. A gente sabe disso, né? O encontro, né, tem esse poder de memória afetiva e nos levar a lugares que eu sempre digo, às vezes tem pessoas que nós encontramos no meio do caminho e elas se levam para outro lugar, né? Porque é uma expressão ou é um gesto que te leva a determinado lugar, e não que seja aquela pessoa, mas traz notícias suas. Então, a pessoa passa por você e vai, e você continua lá, né, com aquela memória.
Então, a biodança ela é rica nessa perspectiva. E também porque a opção é pela vida. Então, quando a gente fala que a biodança carrega muito mais a força da educação, dos processos de reeducação afetiva, do que da terapêutica propriamente dita, é por conta desse lugar, que nós vamos para a biodança para promover saúde e promover vida, né? Agora, é óbvio que para fazer esse caminho da saúde, muitas vezes você encontra alguns caminhos assim que se diz, puxa vida, né? Precisa de mais ajuda do que só biodança. Tem uma pergunta do caminho, né? Tem, exatamente. Eu posso falar isso a partir da minha vivência. No primeiro ano de biodança, eu entrei em biodança porque era isso, eu estava num momento enlouquecida, fazendo para variar 500 coisas ao mesmo tempo, eu achava que era vitalidade, mas na verdade era um ritmo totalmente fora do eixo, né? E precisava trabalhar com educação para a saúde, dentro da empresa onde eu sou contratada e vou encerrar minha carreira. E aí, como é que você vai trabalhar com educação para a saúde se naquele momento eu não me via naquele estado? E a educação para a qualidade de vida, que esse era outro desafio. Gente, como é que eu vou fazer isso se eu estou totalmente fora da casinha? E aí encontrei na biodança, porque a biodança era um lugar que ia me levar para dançar, que é uma coisa que eu gosto, com encontros, porque eu também gosto de gente, então é muito difícil esse ambiente para mim, assim, porque eu quero ficar junto, e aí eu fico com esse desejo quando tudo termina. Eu fico com essa carência. Será que termina depois do Natal ou não? É muito engraçado isso, né, de estar falando assim. E, enfim, então eu entrei na biodança para isso, né, assim, muito tranquila. Gente, quando eu terminei aquele ano, eu não tinha noção de quem eu era mesmo dançando, entendeu? Que ser era aquele que aparecia. E aí começa uma nova jornada, que é inclusive de buscar outros processos terapêuticos mesmo, né, para encaminhar tudo aquilo que muitas vezes são levantados dentro da biodança, né, e a gente, quanto facilitador, tem que ter responsabilidade de dizer até onde você pode ir junto e até onde você encaminha, né, e na ocasião a minha facilitadora fez isso, ela, olha, era importante que você também tivesse uma ajuda terapêutica. E foi muito lindo, porque também até hoje estou fazendo terapia. Então, essas duas dimensões na minha vida são essenciais. Eu não compreendo assim que são processos que me constituem hoje, né? E muito tranquilamente, e agora ainda vivendo a pandemia, mais necessário, né? Então, Rolando cria esse sistema, né, de fortalecimento de identidade, de encontro, de matriz de grupo. Então, é uma dimensão onde o grupo é a matriz geradora de vida. Então, a gente reconhece isso, né? E nesse momento, eu diria assim, o quanto a gente está precisando de redes de apoio, como matrizes geradores de vida, né, em várias dimensões, né? Estar conversando com você aqui é um elo dessa minha rede de apoio. Então, é importante a gente ir ressignificando, né, esses laços nesse momento. O quanto é significativo ter laços. Sempre é, né? O que eu aprendi no meu trabalho, quando estuda o trauma, né, e todas as manifestações, é que o ser humano é um mamífero por excelência, né? Ele faz parte da classe. E o mamífero se regula em grupos, né, em bandos na natureza, em grupos como humanos. E a gente se regula olhando para um outro ser humano, olhando para os olhos, para as expressões, ouvindo a prosódia da voz, né? Então, tudo isso faz com que a gente se encontre no meio de alguém que a gente conhece, a gente fortalece o vínculo. Isso, é um ser gregário, né? A gente, por natureza, por instinto, é um instinto gregário que fala mais alto em cada um de nós, né? Você está falando bastante em terapia e tudo mais, e a biodança hoje é vista como uma terapia integrativa, né? E é já regularizada no SUS também como uma prática. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, ela é reconhecida como uma prática integrativa, né? Isso, para nós, assim, enquanto biodançante, é uma vitória, né? Ela compor, né, o conjunto de terapias integrativas que estão à disposição do SUS. Em alguns estados, acontece de modo muito mais orgânico. Nós aqui ainda no Paraná, nós não temos esses acessos,
porque eles acontecem por meio daí de editais, de projetos apresentados e de caminhos trilhados com as próprias secretarias de saúde, seja estadual ou municipal. Então, nós aqui ainda não temos isso. Eu sei de outras práticas que já estão no SUS, né, efetivamente sendo implementadas como política pública. Mas a biodança aqui no Paraná, não. Já em Santa Catarina, Ceará, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, tem muito mais já profissionais de biodança inseridos no sistema, por meio de edital, por meio de projetos ou por meio de parcerias, né? Realizando encontros semanais com as características de um trabalho de grupo semanal mesmo, de atividade de promoção da saúde, né? Então, eu vejo vitoriosa e quero ainda poder celebrar isso aqui no Paraná. Para nós ainda é um desafio, Celso. Tanto pelo número de facilitadores que somos, como ainda por essas portas que precisam ser abertas, né? E que um espaço que a gente ainda tem por conquistar mesmo. Você falou que um dos estados que está bem adiantado é Santa Catarina, né? Eu fiquei surpreso em saber que Florianópolis tem um fluxo muito grande de grupos de biodança. Sim, sim. Hoje, naquela região de Santa Catarina, em Santa Catarina, tem aproximadamente 4 escolas de biodança no estado. Então, isso também faz diferença, né? Porque por meio das escolas que nos capacitamos e somos facilitadores, né? Então, no estado que tem mais escolas, tem mais profissionais e, com isso, você tem uma abertura melhor mesmo, né? De acesso a essas atividades quando são reconhecidas, né? Então, para nós ainda tem esse desafio de abertura de escola aqui no Paraná, de formação de facilitadores e de novos caminhos mesmo, né, na área de saúde, na área de educação, e tem muito o que fazer. E qual é a dificuldade que você vê para que essas escolas no Paraná elas proliferem, elas comecem a existir novamente? Já teve escola aqui, né? Você falou que se formou aqui mesmo. Já teve. Então, esse é um projeto nosso, né? Eu digo que é um projeto nosso porque eu, a Cláudia, a Alceu, o Giovana, os facilitadores daqui, nós temos conversado sobre isso, né? Mas é um projeto ainda porque também requer todo um encaminhamento que, nesse momento, estamos trilhando. Então, eu diria que é um projeto, assim, e desejo que aconteça. Tomara que dê certo, né? Porque realmente Sim. A biodança funciona muito bem, é uma prática, assim, deliciosa para quem pratica. Pelo menos como eu praticava no grupo, né? Eu não sei como é que está sendo esse trabalho virtual de vocês aí. Mas dançando realmente é algo que faz muito bem. A gente nota que as pessoas chegam de um jeito e saem de outro. Transforma, né? A gente brinca assim que uma sessão de biodança você transita de um estado para o outro. 1h30, né? Porque, em geral, nós estamos falando de 1h30 de biodança, né? De sessão de biodança, e é impressionante esse trânsito, né? O que há entre quando você chega e quando você sai, né? O estado de harmonia e de bem-estar que é gerado, né? Eu tenho uma fala, Celso, que o pessoal dá risada quando eu partilho, mas é assim: meu melhor plano de saúde é a biodança há 22 anos. Aí o que eu tenho, né, de plano de saúde, eu brinco que é meu plano de doença, né? Entende? Porque, por conta do plano de saúde biodançante, eu uso muito menos o plano de doença. Então, também faz um bem para os planos que estão aí no mercado, né? Porque eu sou uma prova viva que uso pouco, aliás, uso pouquíssimo, para rotina. Né? O convênio agradece, né? Agradece, meu convênio agradece, porque eu uso pouquíssimo nesses anos todos de instituição, dá para contar que é para fazer só manutenção, como a gente fala, né? Só revisão anual. Exatamente. Então, essa propriedade mesmo da biodança como promoção de saúde é muito real, é muito verdadeira. Para quem não conhece a biodança, né, tem muita gente que não sabe quem está assistindo. São pessoas que conhecem ou não. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o ciclo de uma vivência. Como é que ela começa, como é que se desenvolve, como é que ela vai finalizando. Para dar uma ideia. Ok. A gente pode estar falando assim de um ciclo para quem está iniciando um processo de biodança que ele vai encontrar, certo? E um ciclo também para quem está realizando uma sessão de biodança.
né? O ciclo, para quem conhece biodança, a gente inicia por uma integração motora, né? Então, você fala assim, é uma cadência de movimentos que promovem uma integração motora. Nessa jornada, a gente amplia para uma cadência de movimentos que integra as questões motoras com as questões afetivas, psíquicas afetivas, né? A partir desse encadeamento de integração afetivo-motora, a gente caminha para gestos e expressões significativas, né? Fazendo com que, gradativamente, cada um de nós acesse a sua emoção, né? Acesse o seu sentimento e saiba lidar com o que está chegando. No cotidiano, a gente não aprende a lidar com as emoções. A gente sabe disso, né? A gente não aprende, assim. É como se o ser humano naturalmente tivesse que lidar com as suas coisas. E a gente sabe que não é bem assim, né? A biodança faz esse convite, né? Que por meio do movimento, porque ela é uma prática corporal, né? Então, nessa perspectiva, é importante também que isso seja colocado, né? É uma prática corporal, mas é uma prática que ela integra os movimentos, né? Motores, afetivos, psíquicos, relacionais e sociais, né? Então, você tem essa dimensão da corporidade de vida, né? De reconhecer-se no próprio corpo, né? De sentir-se vivo, né? De experimentar situações muito cotidianas, né? A gente lava o rosto todo dia, mas quantas vezes a gente consegue perceber o formato do nosso rosto? Né? Quantas vezes a gente consegue sentir a textura do cabelo? Né? Mesmo. Isso é a vivência, né? Não é só um movimento mecanizado. Então, o grande convite da biodança é você sair de um movimento mecanizado, rotineiro, e, por sua vez, dissocia para um movimento orgânico, integrado e pleno de sentido. Então, esse seria, assim, os componentes das vivências, né? Então, são vivências que trabalham os 3 níveis de vínculo, que trabalham com essa progressividade de uma integração motora a uma integração afetiva, né? Do ritmo à melodia. Melodia, a gente está falando de afeto, né? Ritmo, a gente fala de vitalidade, né? De processos criativos, porque para fazer essa trajetória, o ser humano é também um ser criativo, por sua essência, né? Então, essa jornada seria uma jornada de conhecer a biodança. Agora, uma sessão também parte desse princípio, de que a gente inicia com movimentos progressivos, de conexão consigo, né? De integração afetivo-motora, de gestos expressivos, né? E de encontros, situações de encontros. A partir dessas situações de encontros, eu já me coloco, né, nessa relação empática e de sincronização com o outro. E que parece tão simples assim, né? Porque são movimentos, você fez biodança, sabe disso, nós não estamos falando de nenhuma coreografia e de nenhum ato que não seja aquele que nós fazemos como caminhar, né? A gente caminha muito em biodança, né? E caminhares rítmicos, caminhares melódicos, né? E aí você diz assim, nossa, mas todo mundo caminha. Mas o quanto que a gente caminha pleno de sentido, né? Dando significado àquela caminhada. E consciente, né? Do que está fazendo, né? Sim. Então, como eu trouxe há pouco, eu lavo o rosto todo dia, mas quando de fato eu consigo sentir a minha textura, a minha temperatura, né? Ou me olhar no espelho. Né? Quantos de nós aqui, de quem está nos assistindo nesse momento, conseguem? É uma jornada, às vezes. Né? E com música, com movimento e com uma fala afetiva, porque a gente também tem as consignas em biodança, né? Que são falas afetivas e que convidam cada um de nós a acessar e encontrar o melhor de si. Né? Então, essa é a jornada. Então, quando você fala assim, de como é o caminho da biodança, tem esses caminhos de progressivos com relação à própria do sistema, mas também o caminho que a gente faz numa sessão, né? Que é esse das vinculações dos 3 níveis
da presença do outro, né? E de desenvolver em nós a afetividade. E essa é a base, assim, para mim é o que diferencia de muitas outras práticas. E é isso que faz a pessoa se sentir melhor no final da prática. Sim. Porque ela acessa essa afetividade dela e do outro, né? Consegue ver que ela está viva, muito mais do que estava antes de chegar na biodança. Sim, a gente brinca que é o que umedece a alma, né? Aquela, assim, se você está com muita terra seca, é o que nos umedece. Assim, é aquilo que faz com que a gente deixe confortável esse corpo para poder fazer a jornada. Rega essa plantinha, né? Rega essa plantinha, que tem aí um referencial quando a gente traz o potencial genético em biodança, né? Esse potencial genético são essas sementes que precisam de água para serem germinadas, né? Então, é dessa relação que a gente tem com a gente mesmo e com o meio ou com a ambiência em que encontra fatores favoráveis ou desfavoráveis, né? Então, se a gente tem uma história de vida marcada por fatores favoráveis, há uma tendência que tenhamos questões melhores resolvidas, né? E que não são, é muito interessante também, que fatores favoráveis, eu não estou falando de material, né? Eu estou falando de conteúdo afetivo, né? Então, é importante falar também que essa ambiência é uma ambiência afetiva. Né? Ambiência afetiva, eu diria, segura também, né? Porque ela está sob a supervisão do facilitador, que escolhe as músicas para cada momento da vivência e dá as consignas também que são pertinentes naquele momento, né? Para levar as pessoas a um aprofundamento, para que elas possam sentir nelas aquele comando e como é que elas vão se movimentar. Porque é um movimento espontâneo, como você colocou, não tem nenhuma coreografia. Cada um se movimenta conforme sente a música entrando, como é que sente que ela deve se movimentar. Então, quanto mais espontâneo, melhor, mais soltura vai ter, né? E é progressivo, né? Então, a gente tem isso também, né? Que você tem uma progressividade, né? Uma progressividade que é o convite ao movimento, mas é uma progressividade e uma autorregulação que é do indivíduo. Uhum. Né? Então, o convite também é que cada indivíduo, cada sujeito, vivencie a sua individualidade. Né? Para alguns, determinados movimentos são muito fáceis, mas a gente sempre traz, não é fácil no sentido da expressão só de fora, né? Não, ela precisa nascer internamente, então tem que ser uma expressão plena de sentido. E aí cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, né? O seu momento. Então, essa progressividade caminha por aí também, né? Um convite a você se conhecer mesmo, a partir das suas possibilidades, né? E se cuidando, porque a prática da biodança também, ela sempre fortalece essa fala do cuidado consigo mesmo, né? Se autorregulando. A gente vive uma cultura, e me parece assim, eu gostaria muito que a pandemia deixasse como presente essa capacidade da gente se regular no tempo, né? Porque a gente vinha eu sinto que a gente vinha num acelerar planetário, num acelerar de relações e num acelerar conosco mesmo, né? E o acelerar causa dissociação, né? Por si só, qualquer movimento que você coloca para acelerar, ele dissipa. Isso, né, é físico também. Né? Então, esse acelerar precisa de espaço e tempo para que você possa estar integrando, juntando e dando sentido. Então, se pudesse falar de um presente da pandemia, era que nós revíssemos e olhássemos para essas dimensões, né, do que é a vitalidade de fato, que vitalidade não é um ritmo acelerado, sabe? Vitalidade é um ritmo orgânico, né? Vitalidade, você trabalha com movimento com pausa, entende? Você tem e aí a abordagem biocêntrica traz esses ciclos orgânicos, né? Com relação a nossos vínculos com a natureza, o ritmo do sol e da lua, das 4 estações, né? Das 4 dimensões de lua. Então, é um aprendizado bem lindo. Olha quem chegou aqui, ó. Ai, que linda, Doralice. Minha amiga facilitadora, minha amiga irmã caminhante. Querida, parceira de vida. Muito bom, né? Vanderlei me representa. Que bom, né? Muito feliz. Boa noite também para o João Carlos, que nos deu boa noite lá para trás, eu acabei não cumprimentando. Mas vamos falando. O que você falou foi uma coisa muito interessante, né? Porque os processos da vida, eles têm que ter consciência. E muitas vezes, quando eu estou no consultório com um cliente,
eu estou observando para ele que a respiração é uma das coisas mais importantes porque nos conecta com o presente. Não existe respiração nem no futuro nem no passado, ela está aqui no agora. Quando você pode respirar, você toma consciência do que está acontecendo no teu corpo. Né? Sim. Como é que está esse ritmo? Ele está rápido, ele está lento, ele está tranquilo, ele está agitado. E quando a gente permite que isso não seja regulado pela nossa vontade, mas pelo nosso fluir, né, pelo nosso sentir, ele acaba achando o próprio ritmo. Com certeza. A gente brinca muito, né, dentro de uma aula de biodança, mas o convite a respirar é muito profundo, né? Em muitos momentos a gente lembra as pessoas. Que linda, Janice também. Felizes essas mulheres maravilhosas, amigas biodançantes. Estamos prestigiando aí. Coisa boa. Então, esse respirar, né, que para nós também a gente nutre muito, né? Toda vez a gente está lembrando, respira, porque no cotidiano a gente não respira, a gente tranca. E eu tenho percebido que mesmo nesses ambientes como nós estamos online, se a gente, em determinado momento, não respira e não pauta a respiração em nós, o quanto que isso vai prendendo essa região, entende? Porque são muitas horas, né? Eu tenho vivido muitas horas, assim, em ambientes virtuais. E por muitos momentos eu preciso, sabe, respira, levanta, caminha, espreguiça, né? E que são movimentos que a gente vivencia no processo da biodança, mas que são movimentos do nosso cotidiano, né? Eu digo, se a gente olhasse para um gato, né, a gente ia aprender tanta coisa, né? Quando ele acorda, se espreguiça, pula, né? Enfim, coisa mais linda, mas não, a gente não faz isso. Eu vou te mandar um vídeo de um gato fazendo a missão impossível. Isso aí, né? Morrer de rir. Ótimo. Porque é isso, né? Sabe, nos movimentos naturais, na natureza a gente encontra os nossos movimentos lá, né? E o quanto a gente vai enrijecendo, né? Então, o quanto a gente vai endurecendo. E esse enrijecimento vai trazendo dores para o corpo, pela tensão muscular contínua, né? Vai cronificando. Sim. E aí nós temos aí a síndrome fibromialgica, que é um produto disso. Ao longo do tempo a pessoa não sabe nem por onde começou, mas começou com uma tensão, a tensão se repetiu, foi indo, e chegou... Vai virando bloco, né? Vira-se um bloco. Vai tudo travado, tudo preso. Isso. E esse é o convite, assim, a biodança tem esse convite para que a gente libere, né? Libera. E esse liberar é tão impressionante, porque o liberar passa por esse condicionamento nosso, né? Como muitas vezes eu percebo isso, como as pessoas têm dificuldade, de, às vezes, de liberarem, né, um sorriso. Não vou nem entrar em outras áreas, mas assim, um sorriso, sabe? Libera um sorriso, libera esse campo afetivo que é aqui, né? O que a gente fala do nosso campo do sentir, né? Estou sentada, aquilo é aqui, né? Esse nosso campo do sentir, né? Libera, então ali a gente vai se fechando. E a biodança faz esse convite, que a gente vai liberando essas dimensões da nossa existência, né? E que o nosso corpo vai registrando, né? Nosso corpo vai se moldando, né? Então passa por esse lugar também de um novo aprendizado na relação corporal conosco mesmo. Dizem que sorrir você faz até economia, né? Você usa menos músculos do que para ficar franzindo a Então, além do que é muito mais gostoso. Sem dúvida, né? Gera conforto e bem-estar. Você chegou a falar da teoria biocêntrica, você passou meio por cima, assim. Explica um pouquinho. Então, o princípio biocêntrico, na biodança, né, que é o princípio que nos pauta, ele é eu diria assim, que é uma integração, né, de cientistas, né, que trazem a perspectiva da vida como um centro, mas da vida, do planeta como um sistema vivo, do cosmos como um sistema vivo, né? O universo como um sistema vivo. E quando a gente olha as nossas culturas originárias, os nossos povos originários, a gente encontra esse princípio biocêntrico de modo orgânico, né? Não preciso estar explicando, né, que a água tem vida. É um sistema vivo, né? Para os povos originários, né, a árvore tem vida, a planta tem vida, né? Tudo é vida, né? A montanha carrega
as memórias dos nossos ancestrais, né, dos povos ancestrais. Então, essa dimensão, essas teorias e referenciais que abarcam essa dimensão da vida e o universo como sistema vivo em constante mudança e transformação, em adaptação, é que pautam a biodança. E o que o Rolando tem é a grandiosidade de proporcionar que, por meio da dança, a gente acesse esse saber, porque é um saber instintivo nosso, né? É um saber da vida. Um exemplo muito simples para ilustrar, né? Quem presta atenção numa plantinha sabe que ela vai procurar o sol, né? Isso é da vida, é da planta, né? Ela procura, né? E é assim, porque tem um saber instintivo, tem um saber da planta, né? Um conhecimento da planta, que ela não consegue se expressar como nós, né? Mas ela se expressa nesse caminho, né? De buscar a vida. E a grande reflexão é essa conosco, né? Quanto que nós, humanos, conseguiremos ter esse volta, né? Essa volta, esse olhar, né? De compreender a vida em todas as comunidades, em todas as perspectivas, né? E que nós não estamos falando aqui de recurso natural, mas nós estamos falando de elementos constituídos, né? Constituíveis de vida, né? Então, o princípio biocêntrico traz essa dimensão, né? De que a vida acontece em ciclos, a vida acontece em rede, a vida acontece numa matriz, né? Num grupo, né? Ela trabalha com recursividade, ela não é simplesmente causa e efeito, é causa e muitos efeitos. Então, todos os teóricos que trazem essas abordagens da ciência, reconhecendo a vida em todas as dimensões, são constituintes da biodança, né? E o Rolando traz tudo isso nessa perspectiva da conexão, da complexidade, das relações, do campo que se forma. Então, quando a gente fala hoje em campo, e aí a constelação popularizou mais o conceito de campo, né? Mas a nossa formação também traz esse conceito de campos, né, morfológicos, porque é o que acontece dentro de um processo de biodança. São campos que são formados e que nós acessamos, cada um de nós como indivíduo e cada um de nós como comunidade de vida, né? Então, o princípio biocêntrico traz essa compreensão. E eu fico muito reflexiva, Celso, porque quando nós falamos em Gaia, né, e a teoria de Gaia é nessa perspectiva, né, do universo e do planeta vivo, a gente se reporta, né, à origem grega, né? Quando a gente fala de Pachamama, a gente compreende essa dimensão da vida aqui na América, né, da terra viva. Nós estamos falando de terra viva. Né? Mas parece que está longe de nós e é uma teoria. E, no entanto, a gente não compreende que o quanto a gente tem interferido nisso e está sofrendo. O próprio processo pandêmico tem uma origem nessa dissociação com a vida. Certo? Tem uma origem... Quando você falou dos povos originários, me veio muito claro para mim, aqui na cabeça, que os povos originários eles se integravam com a natureza, eles eram parte dessa vida. Eles eram natureza, né? Eles nunca se viam separados, nunca se viram apartados. E o homem moderno, ele constituiu as cidades onde ele tem um universo à parte. Onde ele vê as árvores nos canteiros, vê nos parques, mas não é o ambiente. O ambiente é concreto, é cimento. Né? É agitação. Exatamente. As notícias que vêm rápidas, né? Que tem estímulo tudo que é lado. Sim. E a gente acaba se perdendo a nossa natureza primordial. E a gente, nessa dissociação, o mesmo processo que a gente passa com a gente quando avança os nossos recursos e as nossas capacidades internas de fazer coisas, e aí a gente se dissocia e se destrói. É o que a gente tem feito com a natureza. A gente não dá um tempo e uma capacidade para que essa natureza se regenere. Essa é a grande questão também. A gente precisa de um tempo. Nós falávamos da respiração, né? Como caminho para esse movimento e pausa. Então,
a grande questão é essa, se a vida, né, se a Terra é um planeta vivo, que momentos de pausa ela tem tido, para que possa se regenerar. Né? E o quanto que essa aceleração faz com que a gente se desconecte e se coloque como ser em extinção. Porque muitas vezes a gente consegue se reconhecer como extinção do que pensar em mudar o modelo, ou mudar o sistema de vida que nós estamos tendo. Então, esse sistema de vida que faz com que a gente, cada dia, se distancie mais daquilo que é o orgânico e é o natural, né, faz com que a gente também qualifique a vida de um outro modo. E a vida passe a ser um produto, né, passe a ser coisificada e não tenha tanto valor. Então, é muito complexo quando a gente faz essas reflexões, né? Porque parte de mim, indivíduo, mas a relação que eu estabeleço com a vida, né? Ai, que lindo! É bem isso aí. E é isso, Janice. A gente hoje olha aplicativo em vez de olhar a janela. Uma das coisas que eu falo para os meus pacientes também é que a gente se perdeu da nossa natureza, né? Como eu comentei no início aí, nós somos a classe mamífera. E o mamífero em liberdade, ele tem um estado de orientação. Ele está em contato com a natureza. Porque ele precisa saber, precisa estar atento para ver o que está chegando na direção dele. Se é algo que pode comprometer a vida dele ou se é algo que vai lhe trazer benefício, né? Como comida, ou bem-estar, um parceiro, etc. E quando a gente vai para a cidade, quando a gente entra nessa vida diferente que nós criamos, nós nos perdemos dessa sensibilidade, né? Que o SE chama de senso-percepção, ou seja, a percepção da sensação. A gente não consegue mais determinar o que está acontecendo porque a gente não está sentindo mais o ambiente. Sim. A gente está ligado em outros artifícios que nos dão conforto, que nos dão a possibilidade de a gente poder se movimentar. Então, na terapia, eu tenho que fazer um treino com a pessoa para que ela revitalize esse sistema que está lá adormecido. Que ela nasceu com ele, como bebê ela utilizava, e depois ela perdeu por falta de uso. Né? E aí a gente tem que trazer de novo isso e fazer a pessoa sentir que ela pode ter um corpo abaixo do pescoço, né? Não é só a cabeça que pensa, mas tem um corpo que sente, que se emociona e que se agita em determinadas situações, e aí deixar que esse corpo mesmo se autorregule, como você falou, através do processamento dessas emoções todas. Então, falar de princípio biocêntrico é essa abordagem que reconhece a vida, verdade, que reconhece a vida, né? E aí todas as formas, porque a vida sempre procura a vida, né? A gente fala isso, a vida ela sempre vai procurar a vida, né? Que é o nosso processo de autocriação e de autopoiese, né? E a biodança faz essa jornada desse despertar, né? Que por meio dessa corporidade vivida, das sensações, do vínculo, do toque, né? Você trouxe a questão do toque, do sentir, do acariciar-se, do acariciar o outro, você baixe seus medos, porque é isso também, né? Quando a gente fala de uma dissociação, a gente traz junto o medo, né? Seja o medo da emoção, o medo de sentir, ou o medo de ser invadido, o medo, né? É o medo, assim. Então, o que uma sessão de biodança e um ciclo de biodança proporciona é essa capacidade de coragem e alegria de viver. Coragem. Então, eu sempre trago assim que eu não tenho medo de gente. Tem gente que tem medo de gente. Mas eu acho que você quis dizer que na sessão da biodança, na vivência, você tem um encorajamento proporcionado pela segurança. Porque o grupo ali está te dando segurança, o facilitador está te dando segurança. É um ambiente seguro para você se manifestar. Né? Mas sabe o que é impressionante? Não te julgam. Essa qualidade, essa habilidade que a gente desperta em nós, você leva para fora. Então, eu diria assim, que na minha jornada me mostra assim, que independente do país onde eu estou, na cidade onde eu estou, ou no lugar que eu chego, eu não tenho medo de gente, porque a priori é da minha espécie minha. Ok? E há uma progressividade. Né? Essa progressividade é essa que algumas gentes eu posso chegar e já ir abraçando, outros não. Né? Porque tem um respeito e uma empatia com relação a um lugar ou outro. Então, essas vivências que a gente traz dessa possibilidade de ter isso dentro de um ambiente protegido, que é uma sessão de biodança, uma sala de biodança e um grupo,
na jornada, a gente leva isso para a vida, para o cotidiano, para as nossas relações de família, né? Eu me vejo hoje muito mais afetiva, embora eu acredite que tenha afetividade, acredite não, tenho afetividade em mim desde sempre, mas o quanto que eu me dissociei e me distanciei para poder também encontrar uma identidade, certo? Mas o quanto que hoje, com a minha identidade fortalecida, eu consigo ser quem eu sou diante da minha família, dos meus irmãos, de sobrinhos, de filhos. Né? Então, uma identidade fortalecida nos dá a condição de sermos quem somos onde estivermos. Né? E essa é uma questão, você trouxe uma coisa assim, que eu acho muito importante, que a gente conversou muito no grupo de biodança, quando começamos com os encontros virtuais, era assim, o que a biodança nos trouxe. E, nesse momento, nos apoia a vivermos o que estamos vivendo. Então, essa foi a primeira pergunta, e eu diria que foram os primeiros diálogos nossos. Né? O quanto que as nossas vivências em sala, né, em salão, nos fortaleceram e contribuíram para que, nesse momento, a gente saiba que tem esse aporte interno. Também é desse lugar que a gente está falando, né, de recursos internos fortalecidos para caminharmos na vida. Que geraram uma estabilidade para esse momento. Sim, e foi muito bonito, Celso, porque aí a gente trazia essas falas, assim, né, sabe, do limite, da paciência, da progressividade, da empatia, da corporidade vivida, sabe, do reconhecer-se um ser vivo, do olhar apreciativo, né, porque a gente fala do olhar, assim, parece só poema. Não é só poema, é uma vivência. E o poema se gera dessas vivências, né? Então, assim, todo poema, né, nasce, né, do olhar do poeta, da vivência do poeta. Então, recuperar o olhar dentro de uma sessão de biodança, né? Eu digo recuperar, assim, no sentido de resgatar, de trazer a importância do olhar para o outro, não é só teoria e não é só poesia, né? Não, é essa dança, né, desses dois lugares, e o quanto é um processo de reaprendizagem afetiva. Então, eu sou educadora de base, né? E de realimentação também, né? Porque o olhar do outro nos alimenta a continuar o movimento e progredir naquilo. Sim, num ambiente, de como vocês têm trazido, um ambiente de segurança e de confiança, o olhar é esse lugar de crescimento. Né? Agora, muitas vezes a gente chega nesse ambiente com um olhar agressivo, porque cada um teve uma jornada. E a diferença, você falou de olhar apreciativo, é uma expressão que eu ouço muitos budistas falarem, né? Eu tenho um vínculo com os budistas, e eles falam muito assim, em olhar apreciativo sobre uma certa matéria, que é você realmente apreciar aquilo, né? Com total isenção, não estar julgando. E esse olhar agressivo, talvez você queira colocar isso, o julgamento, né? Que a pessoa chega, o que eles estão fazendo? O que é isso, né? Como é que isso pode me afetar de alguma forma? Sim, e as sessões nessa progressividade que a gente trazia da contribuição da biodança no nosso processo de autoconhecimento passa por esse lugar, da gente reaprender a olhar, reaprender a saborear coisas, né? Reaprender a estar pleno e inteiro, integrado, né? E reaprender a abraçar, né? Uma marca registrada que a gente não falou ainda é do abraço em biodança. Você pode falar isso também. Né? A função do abraço em biodança, né? E eu acho muito legal, porque tem época que o Facebook é invadido, né? De dia do abraço e coisa do abraço, dia do abraço, né? E realmente, o quanto que um abraço, né, pleno, de duas pessoas inteiras, são nutritivas, transcendentes. Então, a gente fala, né, às vezes, de vivências transcendentes. Para mim, não há uma vivência mais transcendente do que o abraço, sabe? De encontro e difusão com o outro. Assim, o abraço é aquele lugar, né, de difusão e de totalidade com a vida, né? Mas para muitos é um porco-espinho. Então, esse é pensado. Eu aprendi a abraçar muito tempo atrás numa vivência terapêutica, tá? E a gente aprende a abraçar assim, sentindo a respiração do outro, sentindo o movimento abdominal, enchendo com ar, depois expirando. E para aqueles que tinham medo de dizer assim, ó, abraço não engravida, não tem problema não, fica com medo não.
Não, e o quanto é íntimo também, né? Às vezes eu diria que são conceitos que a gente tem muito invertido, né? Porque às vezes a gente acha que a intimidade e a nudez se dá você sem roupa. Não, necessariamente. Né? A intimidade passa por outros lugares, a nudez passa por outro lugar, e eu digo que muitas vezes é mais fácil você ficar nua do que dar um abraço pleno de verdade. Sim. Então, alguma coisa está estranha nessa nossa jornada. Nós, enquanto seres humanos, pervertemos algumas concepções e nos distanciamos. E muitas vezes um olhar, ele nos torna muito mais vinculados de qualquer outro gesto, né? E tanto que a gente sabe disso, do efeito do olhar, né, da mãe sobre o filho, ou do pai sobre o filho, ou do cuidador sobre uma pessoa que precisa de carinho, de ajuda, numa situação de vulnerabilidade, né? O olhar para crescer a planta, né? O olhar para engordar os bichinhos no quintal, não é isso que a gente fala? Entende? Então, esse olhar tem a ver com esse lugar de afeto, de cuidado, né? É muito lindo, assim. E também de disciplina, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas meu pai falava que a mãe dele, conforme ela olhava para ele, já sabia o que ela queria. Então, tem um olhar nesse ponto também, de disciplinar, né? Tem sim. Agora, hoje a gente procura, hoje não, né? Nós procuramos desenvolver um olhar que seja de disciplina afetiva, né? Porque também a gente acha que a disciplina pode passar só pelo caminho da autoridade. Não, né? Disciplina é um princípio, inclusive, que pode ser afetiva. Então, um princípio de amor próprio, inclusive. Sim, então esse lugar de você estabelecer limites, que também essa é uma outra questão, né? Que dentro da biodança a gente trabalha muito nessa dimensão também dessa corporidade de vida, tem a ver com esse limite, né? Ó, que lindo. Eu também, Dora! Dora! Agora é uma linda. Saudade de abraçar os dois, eu também. Até a gente se perdeu agora depois dessa, né? É a saudade do abraço, né? Então, mas eu falava que eu trago algumas vivências, assim, pessoais, de quanto para mim as coisas eram diferentes. Então, dentro da biodança, a gente trabalha no desenvolvimento de 5 linhas de vivência. Eu acho importante falar isso também. A gente fala desse potencial genético, que somos nós seres que nascemos e crescemos com essa capacidade de transformação e adaptação com a vida, dependendo do ambiente e dependendo das condições que nos desenvolvemos. A gente fala dessa integração da identidade, mas nesse caminho a gente fala de 5 linhas de vivência, que Rolando Toro sistematiza e estrutura para que a gente dance, que é a linha da vitalidade, a linha da afetividade, a linha da criatividade, sexualidade e transcendência. Então, são 5 linhas que, numa sessão, nós acessamos as 5, ou nos encontramos com as 5, mas, em geral, algumas linhas têm maior relevância ou maior destaque naquela sessão. Agora, o que traz para nós? Vitalidade, descobrir esses ritmos de vida, né? Essa alegria de viver. Então, vitalidade não é você viver correndo, mas é estabelecer um ritmo orgânico com relação ao teu ritmo interno, ao ritmo das relações, o ritmo com a vida, né? Quando a gente fala da criatividade, a gente vem de uma sociedade que a criatividade está no estado das grandes obras de arte, né? Que o ser criativo é aquele que produziu grandes obras de arte. E dentro da biodança a gente descobre que criatividade é essa capacidade de acordar e dizer sim à vida e transformar o teu dia. É criar a sua própria vida, é renascer e se transformar no cotidiano, né? É renascer numa relação. Eu saio daqui, quando nós encerrarmos, diferente do que cheguei. Nesse processo, eu me transformo criativamente com você, nessa fala. Eu me nutro afetivamente com a contribuição da Janice, da Dora e do João que tiveram aqui, né? Então, quando a gente fala da afetividade, a gente fala dessa capacidade de nutrir a vida, né? Dos laços que nutrem a vida. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do prazer de viver. A gente não está falando do sexo em si, da relação sexual. A gente está falando da sexualidade, que é o corpo todo vivido no prazer de viver. E quando a gente fala em transcendência, a gente fala dessa capacidade de êxtase e de fusão com a totalidade, de sentir-se parte, né? O que você trazia há pouco, que
os povos originários, eles não faziam parte da natureza, eles são natureza. Então, você ser nesse estado de fusão é você se reconhecer mesmo filho das estrelas, como a gente fala poeticamente, e Rolando tem muitas poesias trazendo essa consigna, né, de que somos todos um. Então, é desse lugar lindo assim que a gente reaprende novas palavras, novos conceitos e gestos expressivos, né? Então, eu gosto muito, como educadora, da capacidade de reaprendizagem afetiva que a biodança traz. Uhum. Para mim, esse é o grande... é o presente de ser biodançante. Então, eu tenho muita vontade de voltar a biodançar. Até tinha comentado, né, que eu poderia fazer parte de um grupo de novatos aí para começar de novo, devagarinho. E aí a gente foi atropelado por esse processo todo e acabou não dando certo. Né? A gente acabou tendo derivações aí do nosso caminho. Mas eu queria, quando as coisas voltarem, pelo menos a uma certa normalidade, a gente consiga esses encontros presenciais, eu quero ter essa oportunidade de novo. Ai, que bom! Eu desejo que a gente consiga voltar no próximo ano. Eu acredito que em grupos menores, com um trabalho também diferenciado, né? Porque por muito tempo os protocolos de saúde e segurança estarão ali conosco, fazendo parte da nossa jornada. Então, eu acredito que possamos voltar, mas dentro já de uma outra perspectiva. Então, fico feliz de saber que te reencontrarei numa sessão, numa aula de biodança. Esperemos que sim. O grupo tem grupo, mas esse grupo é virtual, né, Janice? Então tá. Wanderlei, já estamos com 1h40 praticamente. Ai, que passou, hein? Passou rapidinho, a gente nem sente. Passou. Queria te convidar agora para fazer as considerações finais, para a gente já ir se encaminhando para encerrar. O que seria deixar de recado para quem não te conhece, para quem não conhece a biodança, ou um resumo do que você falou até aqui? Puxa, assim, eu só agradeço, sabe, a oportunidade de estar falando sobre biodança. A biodança é o meu chão, é isso. Eu sou outra depois da biodança e me reconheço muito que o meu estado de saúde, a jornada que eu tive na minha vida foi muito ressignificada com afeto pela biodança. Descobri na biodança esse lugar de que eu posso, sim, confiar nas pessoas, que eu posso, sim, olhar por inteiro para as pessoas, que eu tenho uma rede de apoio dentro de um grupo, e esse grupo também é matriz de proteção para mim, como indivíduo. Então, não sou eu como facilitadora, mas sou eu como integrante desse grupo, dando as mãos para essa roda. Nos colocamos desse lugar, e isso é muito bom também quando a gente descobre que a vida e um sistema biocêntrico é circular. Né? Então, a gente sempre começa em roda uma sessão de biodança e termina, porque a vida é essa espiral, né? É esse círculo, é essa roda. É a roda que nos traz a comunidade. Então, para quem quer conhecer um pouco mais de biodança, a gente pode estar conversando. Então, eu também estou lá no Insta como Wanderlei Aparecida Coelho, então, particularmente porque é um momento assim que requer muito cuidado, né? Para quem quer conhecer mais de biodança. Então, a gente pode estar conversando a respeito, certo? Tirando dúvidas, eu me coloco sempre à disposição de diálogos que possam esclarecer e fazer com que as pessoas confiem nessa proposta, né? Eu também, daí nas redes, Obrigado, o João Carlos, muito legal, parabéns, agradecida, João Carlos, pelo carinho. E o convite, Celso, é que a gente tem toda uma jornada para reaprender a ser afetivo, sabe? Se tem um aprendizado da biodança, é esse, sabe? Que afeto a gente aprende, sabe? Que emoção e sentimento a gente aprende se a gente quiser, né? Então, assim, não precisa ter medo, né? Ao contrário, confia, né? E estou nas mídias como Wanderlei Coelho, estou no Facebook. Então, queremos saber mais de biodança, é isso. E nós temos um podcast, como eu te falei, é um podcast que nasceu também nesse momento criativo, porque eu digo isso, é um momento criativo de pandemia, que eu faço com a Flaviane e com o Luiz.
A Flaviane e o Luiz são alunos de biodança da Giovana, né? A Flávia começou biodança com a Cláudia, depois, hoje está com a Giovana. E elas me fizeram um convite para fazer um podcast conversando sobre essas questões da biodança em tempos de pandemia, né? E está sendo uma vivência diferente para mim, uma vivência eu brinco que é uma vivência transgeracional, porque os dois são jovenzinhos, né? Tanto Olha em quem entrou aqui também, a nossa querida Beth. Ah, Beth, querida! Querida. Né? Então, estou lá no podcast também e estou aí para encontros né, afetivos, onde a biodança é esse fio condutor na minha vida. Então, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, agradecer a oportunidade de ter te encontrado no caminho, porque, para mim, algo muito significativo é esse, sabe? Das pessoas que eu encontro no caminho, né? E que trazem notícias minhas, né? E que também levam notícias minhas, né? E que eu descubro que é possível, sim, a gente, quanto humanidade, fazer um caminho diferente. Então, esse é o convite, que tenham curiosidade, busquem a biodança, né? Nós estamos no país inteiro, né? Hoje tem muitos grupos, inclusive virtuais também, mas mais do que tudo isso é que se dê de presente a oportunidade de reaprender o afeto. Olha quem entrou também. Olha o João Bazelli, José Antônio, meu querido. Saudade de abraços em todo esse povo, sabe? Isso. Nós temos nos visto como grupo às quintas, né? Mas como eu te falei, ai, que saudade. Cada quinta-feira, quando essa janelinha se fecha, eu digo, ai, que vontade de abraçar. Então, é o que vai acontecer logo mais quando nos despedirmos. Gratidão enorme. A gente abraça, né? Enquanto não dá para abraçar. Meu abraço profundo e minha gratidão. Você falou da questão de ter me encontrado, né? Eu não acredito muito em acaso. Tem uma historinha que fala que o acaso é um pseudônimo que Deus usa quando ele não quer assinar o nome. Então, acho que todos nós estamos num caminho de encontros, né? E muito mais que desencontros, a gente dá para se encontrar. E não foi por acaso que você chegou até o meu estabelecimento na época, né? Que a gente conseguiu juntar toda a turma lá dentro no salão que eu tinha. Enfim, fazer o movimento acontecer, né? Naquele momento que você estava migrando também de um local para o outro. Então, eu também fico muito grato a você, por você ser quem você é, por tudo que você generosamente nos concede, né? Não só a mim, mas a todas as pessoas com quem você tem contato. E eu sou muito grato também a tudo que eu aprendi com você na biodança. E você foi a primeira mestra que eu tive também. Eu tinha experimentado biodança sem saber o que era biodança, terapeuticamente. Porque a psicóloga fazia grupos e o pessoal dançava, mas ela nunca falou que era biodança. Né? E não tinha o contexto da biodança, era um contexto terapêutico mesmo. Então, com você, eu fui aprender melhor o que era isso, fui desenvolver o afeto, né? Que não estava totalmente embotado, mas estava subdesenvolvido. Então, muita coisa foi sendo oferecida para me desenvolver. Eu só tenho gratidão por isso. Então, gente, antes desse pedido, eu queria anunciar umas coisas, né? Os contatos que a Vandeléia... Estou emocionada, assim, digo, Então, deixa eu respirar um pouquinho para você recompor. Enquanto você se recompõe, eu falo aqui as últimas palavras. Então, o que a Vandeléia colocou, né, os contatos dela vão ficar disponíveis. E esse vídeo aqui que está sendo gravado pelo Facebook, ele vai para o nosso canal do YouTube. E eu já quero anunciar que daqui para frente as lives vão ser feitas. Eu não chamo mais lives, né? Live já me falou que é uma palavra tão desgastada, né? As nossas entrevistas, as nossas conversas, elas vão ser rodadas pelo YouTube diretamente, tá? Eu optei por isso porque é uma questão de segurança, tecnologia, de disponibilidade, a qualidade, inclusive, fica bem melhor no YouTube. Então, como já tem o canal lá, e lá é o repositório final dos vídeos, nós vamos adotar a política de fazer tudo a partir do YouTube. E vamos espalhar pelas mídias as chamadas para que as pessoas venham assistir a gente. Tá? Então, os teus contatos vão ficar lá nos comentários do vídeo, né, na descrição do vídeo. Quando a gente postar também no YouTube, no Instagram, também vai ter uma informação sobre você, para que as pessoas possam acessar também. E eu quero trazer para vocês mais uma informação. Nós vamos ter o próximo encontro. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Está aqui. O próximo encontro vai ser dia 20... Está aqui. Dia 24 de novembro, às 19h30, eu vou trazer meu amigo, meu colega, o Jorge Scuri, lá de Salvador, que é psicólogo também e tem uma caminhada
próxima da minha com relação ao processo terapêutico, com o trauma, e ele também é especialista em psicodramática, né? Em psicodrama, na verdade, está me confundindo aqui. Então, como ele trabalha muito com psicodrama, ele tem uma visão dos estados de ego, né, que são essas dissociações, essas fragmentações do ego, a partir da visão do psicodrama. Então, eu convido todos vocês a estar lá. Vai ser pelo canal do YouTube, já está ali o endereço, né, youtube.com/c/Celso Paulo Martins. Então, já está personalizado isso aí. Podem chegar lá, já se inscrever, e mais tarde eu vou mandar o convite, né, na época, para que vocês entrem no canal diretamente. Certo, Vanderleia? Certo. E eu quero me despedir de você e me despedir de quem esteve conosco assistindo, né, dos meus companheiros de biodança, Janice, a Dora, Gazelli, né, o João, que se manifesta, mas agradecer aqueles que vão assistir, que se sintam sensibilizados com essa capacidade de transformação que nós temos, que cada um de nós pode oferecer. E gratidão a você, e espero te encontrar em breve. Em breve. Para um abraço afetivo, né? Para um abraço afetivo. Eu levo flits de álcool, pode ser? Um spray de álcool. Passa depois, tá? Senão eu não vou aguentar o tiro. Tá bom. Beijo grande para você. Beijo, querido. Boa noite. Boa noite para todos. Fica por aí que a gente conversa mais um pouquinho fora da live. Tá bom. Tá? Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite.